e através da sua escolha vai determinar o seu destino. Sansão, enquanto ele escolheu estar perto de Deus, andar nos caminhos do Senhor, estar na presença do Senhor, ele pôde desfrutar desta força que vinha do próprio Deus. Como nós estamos falando um pouquinho de escolha como tema, nós vemos aqui que o problema é que às vezes nós não queremos aquilo que Deus quer para nós. Eu vou repetir mais uma vez. O problema é que às vezes não queremos para nós o que Deus quer. Eu vejo o Senhor falando na sua palavra que os pensamentos dele a respeito de nós são altos. Os caminhos que ele tem para nós. E muitas vezes nós não queremos aquilo que ele quer. Quando eu olho para o próprio Senhor Jesus, quando ele se lamenta chorando ao olhar para Jerusalém, e o texto vai nos dizer lá em Mateus capítulo 23 e o verso 37, que Jesus, ele chora e lamenta, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Jesus disse assim: quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Jesus termina dizendo: mas vocês não quiseram. O problema é esse: muitas vezes não queremos aquilo que o Senhor quer para nós. Muitas vezes fazemos as nossas escolhas e terminamos com os nossos destinos, como a vida desse moço que nós vamos estar falando aqui. A Bíblia vai nos dizer que Sansão, a partir do capítulo 13, no versículo 25, esse moço que era escolhido era um nazireu. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão, ele tinha um limite para que ele pudesse estar. A Bíblia nos traz no capítulo 13, o verso 25, e nos diz aonde o Espírito se apoderava dele, mas também para onde Sansão ia, aonde ele ficava permeando pelos caminhos. A Bíblia chega a dizer que Sansão, ele estava entre Zorá e Estaol, essas cidades aonde Sansão tinha um limite, aonde era para ele estar, porque ali era o lugar onde ele deveria defender o seu povo. A Bíblia diz que o propósito dele era livrar o seu povo das mãos dos filisteus. E enquanto ele estava entre Zorá e Estaol, entre o seu povo, ele estava ali através do Espírito do Senhor. Ele estava livrando o seu povo. Mas o texto vai nos dizer que Sansão, ele toma algumas escolhas na sua vida, e através dessas escolhas Sansão paga um preço muito caro. Nós olhamos para o destino que foi reservado para ele, você conhece, por isso que eu já posso adiantar aqui. Nós sabemos que foi algo muito amargo por causa dessas escolhas que Sansão fez. Muitos pensam que o destino de Sansão foi traçado quando ele estava no colo daquela mulher chamada Dalila. Mas eu quero neste momento estar juntamente com a igreja e observando aqui que não foi somente no colo de Dalila que o destino dele foi sentenciado. O destino de Sansão começou a partir do momento em que ele começou a sair do limite que foi determinado para ele. Sansão tinha um limite, mas ele tinha uma escolha em ficar nesse limite ou não.
É o que o Espírito do Senhor falou ao meu coração nesta noite. Eu sei que nós estamos num congresso e eu fiquei muito feliz de ver vários grupos aqui e jovens adorando o nome do Senhor. E eu sei que cada jovem que está aqui adorando o nome do Senhor, você sabe que foi chamado por Ele. E como o apóstolo Paulo, ele mesmo disse a respeito da nossa liberdade cristã, onde ele disse que tudo é lícito, mas ele termina dizendo: nem tudo nos convém. Nós possamos fazer escolhas, nós temos escolhas ao terminar este congresso. Cada um vai seguir a sua vida, escola, trabalho, a sua jornada. Você tem uma escolha. Nós vemos que Sansão começou a fazer as suas escolhas quando ele começou a sair dos seus limites. Qual era o limite, pastor? Zorá e Estaol. Mas a Bíblia nos diz que Sansão, ele ficava, descia, mais abaixo nós vemos os versículos, que ele descia para Tina, e lá em Tina, ele arrumou um casamento. Daqui a pouco nós vemos que, se não bastasse, Sansão desceu para Gaza. Lá em Gaza, agora aconteceu o que muitos pensam que foi o fim dele com Dalila, mas aconteceu agora. Por que isso? Porque Sansão começou a sair do seu limite. Sansão poderia muito bem se contentar e ficar aonde Deus havia colocado ele, porque todas as vezes que Sansão saía de Zorá, entre Zorá e Estaol, e ele descia para Tina ou descia para Gaza, nós vemos na própria palavra aqui registrada entre o capítulo 13 e o capítulo 14 que Sansão arrumava problemas, e os obreiros sabem disso. Todas as vezes que ele saía desse limite, Sansão arrumava problemas. Era somente problemas que ele arrumava por causa das suas escolhas. Sansão ficava indo e voltando. Era o momento em que ele estava em Zorá e Estaol, mas o outro momento ele estava em Tina. Era o momento em que ele estava na igreja, cantando, adorando o nome do Senhor, mas no outro momento ele estava em outro lugar. Era o momento em que ele estava participando do congresso, final de semana, sábado e domingo, ele estava ali fazendo parte do grupo de jovens, fazendo parte daquele grupo, mas no meio de semana, Sansão ia procurar um outro grupo, ele ia para outras partes. Sansão saía dos seus limites e ele andava como se estivesse em um muro, onde Sansão não se decidia. Meu Deus, onde ia ficar? Sansão tinha uma escolha. Deus já tinha mostrado para ele que era com ele. Deus já tinha provado para ele, através das experiências que ele teve. Ele tinha uma escolha: ou ficar naquele limite que Deus havia dado a ele. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão, ele ficava passeando de um lado para o outro. Sabe o que eu estou falando nesta noite com muito temor? É tempo de termos mais compromissos. Infelizmente, nos dias de hoje, nós nos deparamos com muito Sansão. Como o Tiago disse, o que infelizmente anda jorrando da sua boca, dos seus lábios, duas águas da mesma fonte. E diabo, não tem como uma doce e outra amarga, não dá. Meu Deus. Estamos em dias em que, no momento, você está aonde o Senhor te colocou, aonde o Senhor te chamou, e você está lhe dizendo: eu te amo, Senhor, eu te adoro. Você está lhe cantando: vem, Santo Espírito. Você está lhe cantando: Espírito, eu preciso de ti. Só que daqui a pouco, no
Vai chegar o momento de você tomar uma posição diante dele. Sansão teve muitas oportunidades para que ele pudesse fazer uma escolha, mas a Bíblia vai dizer no capítulo 13 e 14 que nós lemos a respeito da vida desse jovem. Ele ficava indo e voltando, e ele não tomava uma decisão, uma escolha. Nós olhamos para a palavra do Senhor dessas idas e vindas de Sansão. Chega um momento em que ele conhece alguém e ele diz para o seu pai: eu quero casar. O texto vai dizer que o seu pai, mesmo vendo, sabendo a moça da onde que era, de Tiro, o seu pai o repreende dizendo: ei, meu filho, você sabe de onde que é essa moça, de que povo é? Sansão diz: pai, eu gosto, eu quero. O seu pai estava dizendo: ei, meu filho, você não está vendo que aqui dentro, com o nosso povo, você não está vendo que Deus tem preparado para você, tem bênçãos reservadas? Por que que você está buscando lá fora? Por que que você quer ir lá fora para buscar isso? Espera no Senhor, Ele tem bênçãos. O que o pai de Sansão estava dizendo para ele é que Paulo confirmou, dizendo que o jugo desigual é pecado. Foi o próprio Paulo que disse, falando a respeito disso. Era o que seu pai estava orientando ele. Mas nessas idas e vindas de Sansão, ele disse: eu quero. E a Bíblia diz que agora ele convida os seus pais, e ele desce até Tina, para que ali pudesse fazer um compromisso com esta mulher, que agora ele estava apaixonado. O que me chama a atenção, amados irmãos, é que Sansão, quando ele vai descendo a Tina, no capítulo 14, a partir do versículo 5, o texto diz que um leão pula, avança sobre ele, e a fúria desse leão era para o matar. Mas o texto vai dizer que Sansão, ele rasga aquele leão, matando aquele leão. Agora eu achei interessante, o texto diz, agora o que me chamou a atenção é que o capítulo 14 vai dizer que Sansão não estava descendo sozinho para Tina, ele estava descendo com seu pai. Como ele estava descendo com seu pai, os irmãos bem sabem que os predadores, principalmente essa classe que nós estamos falando aqui, que a Bíblia registra, o leão, antes dele atacar a sua presa, ele sabia ela. Os irmãos bem sabem que muitas vezes, e eu já vi isso, fiquei observando através de documentários, que os leões, eles veem aquela manada passando, e de repente aqueles que já estão cansados da viagem, que estão mais lentos, que estão machucados, que já começa a perder o ritmo, que vai ficando mais atrás dos demais, ele não vai naquele bando que está com força, que está indo num pique, não. O leão, ele vai naquele que ele viu que é presa fácil. Não é assim? Agora eu pergunto, estava o pai de Sansão e Sansão. Pergunto para a igreja, bem fácil. Num autoexame que aquele leão fez ao ver as suas presas vindo, qual que era a presa mais fácil para ele? O seu? O pai. Por que o leão pulou em Sansão? Se a presa mais fácil, e nós sabemos disso, que ele estuda, que ele examina, por que ele foi em Sansão, que era mais novo, que era mais forte? Se fosse do seu pai, aquele dia, quem sabe ele tinha ganhado a sua caçada. Por que foi em Sansão?
Porque Sansão tinha algo. Ei, escute aqui. Sansão tinha algo que Deus colocou em você. Porque Sansão tinha algo que Deus colocou em você. Por isso que Pedro lá na frente vai falar: vigie. Porque o teu adversário, nosso adversário, ele está como leão rugindo, e ele quer te tragar, porque sabe que você é escolhido, é um escolhido de Deus, foi separado por amor. Ele sabe o que o Senhor tem para a tua vida. Sansão era separado como você é. Por isso nesta noite a palavra que eu trago para você: vigie. O teu adversário não dorme. O nosso tentador não dorme. E o problema do nosso adversário, a sua tática, é que ele não tenta, e ao tentar, se ele não conseguir, ele desiste. O problema do nosso adversário é que ele fica ali à espreita. E através dessa tentação, ele vai minando, ele vai te minando, até conseguir fazer o que fez com o homem segundo o coração de Deus. Não foi da noite para o dia, não foi no estralar que ele acordou e saiu no terraço e disse: hoje eu não vou para a guerra. Vigie. O que você tem na tua vida, tem alguém que está tentando roubar, quer tirar. Aleluia, igreja do Senhor. O que você tem na tua vida, eu falo como igreja nesta noite, o adversário quer roubar, mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui com esta palavra para dizer para você: noite de escolha, é noite de renúncia, e que a tua escolha seja: eu quero estar mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus. A Bíblia vai nos dizer que esse leão, ele atacou ao Sansão. E o que me chama a atenção é que esse mesmo leão que atacou a Sansão, o texto vai nos dizer que ele era um leão novo. Por que a Bíblia faz questão de dizer que era um leão novo? O Senhor estava dando um sinal para Sansão, porque algo estava começando, a queda de Sansão estava começando, quando ele começou a descer para essa cidade chamada Timna, pelo casamento que ele ia fazer, pelas alianças que ele ia fazer. O sinal que o Senhor estava dando, escute aqui, era esse: Sansão está apenas começando, ainda dá tempo de fugir. Está apenas começando, ainda dá tempo de você acabar com isso. Não foi um leão formado, o texto faz questão de dizer que era um leão novo. E Sansão matou ainda sendo novo, ainda sendo criança, sim. Sansão matou porque sabia que se deixasse ele ia envelhecer, ia criar corpo, ia criar força, e ao criar força, depois poderia matar Sansão. Deus estava dizendo: Sansão, o que você está indo fazer na Timna? Mate agora o que você está indo fazendo. Pare agora, Sansão, deixa. É o sinal de Deus. Esse adversário está rondando você, e tem coisas que estão como um leão novo que está começando na tua vida. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Está na hora de você matar enquanto é novo. Está na hora de você cortar enquanto é novo. Está na hora de você deixar
enquanto está no começo. Mata, corta enquanto está no começo. Sabe o que Deus está falando dessas amizades? Está começando agora, mas você sabe que vai se tornar mais forte. E ao se tornar mais forte, ela vai querer levar você vai querer levar você para alguns caminhos, aonde vai tirar você dos limites que você sabe. Deus está dizendo hoje: corta, mata enquanto é novo, enquanto está no começo. Mata enquanto é novo. São coisas que podem te afastar de Deus. O teu namoro. Pastor, mas como saber, pastor, se o meu namoro é da vontade de Deus? Eu sempre aconselho, e a resposta que eu passo aos nossos jovens é essa: se esse namoro estiver se aproximando você mais de Deus, está confirmado por Ele. Mas se começou a afastar algumas coisas, você deixou a fazer. Sabe o que Deus está falando aqui? Mata, corta, enquanto é cedo, enquanto é novo, porque mais tarde você pode chorar. Eu poderia trazer testemunhos aqui, experiências com jovens que eu convivi, que não mataram esse leão da paixão enquanto era novo. Foi buscar lá fora, como Sansão fez, pagou um preço tão caro, chorou, mas já era tarde. Já tinha feito a escolha do seu destino, mas Deus está falando hoje: ainda é novo, mata. Se vai te fazer pecar, mata enquanto é novo. Renúncia, não deixa aí. Aleluia. A Bíblia diz que Sansão mata esse leão, chega até a cidade de Timna, faz o compromisso que ele fez com os pais. O texto diz que ele volta, e agora mais tarde ele volta, depois de alguns dias ele volta para esta cidade de novo, e agora a volta dele é para levar aquela mulher que ele fez o compromisso. Mas o texto vai dizer, olha o perigo, que quando ele está indo pelo caminho, chega um momento em que ele aparta do caminho. Olha a história. Ele aparta do caminho, e ele vai, ele lembrou-se daquele leão que ele havia matado. E a Bíblia diz que ele vai até aquele leão, aquele cadáver. Eu deixo uma vírgula aqui, abro um parênteses, para explicar um pouquinho para você o voto que ele havia feito. Somente esse terceiro ponto. Lá em Números, no capítulo 6, a partir do verso 5, traz a redação do nazireu quando fazia um voto da bebida forte do cabelo e de não tocar em coisa morta. Esse voto era algo tão rigoroso que o texto lá em Números capítulo 6, a partir do verso 5, vai dizer que ele não devia tocar nem chegar perto de cadáver, de coisa morta, seja homem ou animal. O texto vai dizer que ainda que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, se morresse, ele não poderia chegar perto, de tão sério que é. Mas a Bíblia diz que Sansão agora, ele quebra esse voto. E o mesmo texto que eu li de Números capítulo 6, falando a respeito do nazireu, vai dizer que quando alguém quebra o voto, de que forma, pastor? E se alguém que está ao seu lado, eu ia brincar com alguém, não vou nem fazer isso com ele. Se alguém que está ao teu lado, de repente, tem uma morte instantânea, e esse é o nazireu, não teve como ele escapar, ele correr daquela cena, alguém estava perto dele, de repente caiu, morreu, tocou nele. A Bíblia recomenda a respeito disso. Qual é a recomendação? Vai até o sacerdote, porque o voto foi
foi quebrado, você tocou em coisa morta. Eu não tive culpa, ele morreu perto de mim, caiu perto de mim. Vai até o sacerdote. Ao ir até o sacerdote, raspa a cabeça. Aquele cabelo crescido oferece fogo como sacrifício, é queimado. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o voto novamente. Vai começar tudo de novo. O mesmo processo que ele fez lá atrás. Agora ele tem que fazer. Por quê? Porque quebrou o voto. Esse era o processo. Da mesma forma com bebida, da mesma forma com cabelo, de qualquer forma. Se quebrasse o voto, ele tinha que ir até o sacerdote, raspar a cabeça. Porque raspando a cabeça ele ia começar do zero. O cabelo ia crescer novamente. Agora ele ia começar dali. O voto que ele fez, a consagração dele de ser um nazireu, começava dali. O problema é que muitos hoje não é dessa forma. Como as coisas mudou, pastor Alessandro? Meu Deus, o horário está correndo. Eu queria uma brecha aqui. Olha, esse é alguém que é separado, escolhido por Deus quando caísse. Olha o processo. Ele não tinha que voltar do ponto onde ele caiu, não. Ele não tinha que voltar aonde ele estava, não. Ele tinha que voltar lá atrás. Zerou tudo. Ele voltava lá atrás, raspava a cabeça, começava tudo de novo. Só que quando ele começava tudo de novo, ele tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele, porque ele começou de novo. O problema é que hoje não quer começar de novo. Caiu, levanta, já quer estar aqui. Se já não colocar aqui, não. Mas eu vejo a palavra do Senhor. Começa de novo, começa. É a Bíblia que diz. Sansão, sabendo disso, a Bíblia diz que ele toca naquele cadáver, naquele leão. E ao tocar naquele cadáver, o que chamou a atenção era a doçura que tinha ali dentro. A Bíblia diz que ele encontrou mel, saboreou-se com aquele mel. Mais uma vez eu digo para você, vigie, porque quando ele não consegue te matar com o leão, ele tenta matar com doçura. Eu vou falar mais uma vez. Quando ele não consegue te matar, te derrubar com o leão, ele tenta matar com doçura. Infelizmente nos dias de hoje tem muito esse, não tem nada a ver, é doçura. Não tem nada não, mas isso não tem problema, não tem nada a ver, não tem problema, nada a ver, é o mel, é a doçura. Só que se não tem nada a ver, você não está vendo onde está. O problema não era o mel, não era a doçura. O problema era o lugar que estava aquela doçura. O problema era a carcaça. O problema era aquele leão morto. Esse era o problema, não o caso do mel. A Bíblia diz então que Sansão agora, ele fez a sua escolha. Chega em casa, oferece o mel aos seus pais. Mas o texto diz que ele não conta nada para os seus pais, porque ele sabia que o seu pai ia fazer ele voltar e cumprir o voto de novo. A Bíblia vai dizer que agora Sansão, ele sai, não é mais para Tina. Vamos para as viagens de Sansão. No capítulo 16, agora ele muda o roteiro, agora é Gaza. O que ele vai fazer em Gaza? Agora ele vai buscar Dalila. E aqui entra a história onde a igreja conhece, os irmãos conhecem. Que quando ele vai em busca de Dalila, a Bíblia diz que ela estava ali comprada para que pudesse ter o segredo dele. Você sabe quantas vezes ela insistiu? Eu não vou me ater aqui, mas o que me chama a atenção é que no momento em que Sansão revela para ela a sua força, onde estava, a Bíblia diz que foi o momento que ele dormiu no colo dela. Após revelar a força dele para ela, ele dorme no colo dela. E aí o texto vai dizer que ela cortou o seu cabelo.
Agora, eu pergunto para os irmãos: que sono é este? Que o cabelo dele está sendo cortado e Sansão não percebe nada. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí? Eu já muitas vezes dormi quando eu estava numa cadeira, numa barbearia, e ali cortando o meu cabelo. No meu caso, não dá nem tempo de dormir. Quando eu sento na cadeira, ele já está chacoalhando aquele pano e fala: terminou, pode ir. Então não dá nem tempo de dormir. Talvez você vai dizer: pastor, eu já dormi tanto enquanto cortava o meu cabelo. Só que hoje, além de alguns ainda continuam com a tesoura, aquela maquininha, o que é? Uma Gelme aqui, né? Aquela maquininha silenciosa, ainda sono mesmo. Mas agora vamos voltar lá atrás. Não tinha a tesoura que tem hoje, não tinha essa maquininha elétrica, automática, tudo que faz, nada. Era uma pedra. Eu imagino o esforço com aquela pedra cortando o cabelo de Sansão. Não era aquela tesourinha silenciosa, não. Aí eu pergunto para você: que sono é esse? Que ele está perdendo o cabelo e ele não acorda. Que sono é esse? Que Sansão não acorda. Que sono é esse? Escute aqui, igreja. Que sono é esse, jovem? Que o diabo está roubando o que é de mais precioso e você não acorda, você não percebe. Que sono é esse que ele está tirando da tua casa? E você não está percebendo nada. Como Sansão, um sono profundo, estava cortando o seu cabelo e ele não acordava. A Bíblia diz que por causa desse sono tão profundo, o que era precioso na vida dele foi tirado. De forma que no versículo 20, quando ela diz: lá vem os filisteus, Sansão levanta. E é um dos textos mais tristes que eu leio, quando diz assim: pensava ele que ia ser como das outras vezes, pensava ele que o Espírito ainda estaria sobre ele, pensava ele achava que ainda tinha, mas por causa da escolha dele, o destino dele foi outro. Você conhece a história, eu já estou caminhando para encerrar. Levaram Sansão. A primeira coisa que fizeram com Sansão foi furar os teus olhos, ao vazar os teus olhos. Agora nós vemos um Sansão que está ali naquele moinho rodando, e enquanto ele está naquele moinho, naquela roda girando, aquela multidão festando, zombando dele. Cadê a sua força? Cadê o seu Deus? Mas a Bíblia diz que lá está Sansão. Foi a sua escolha, foi o seu destino. Lá está Sansão rodando e não saía do lugar. Lá está Sansão naquela roda. Ele rodava, rodava. Sabe o que Deus está falando aqui? Tem vidas. E você vai dizer: pastor, é por causa da crise que está passando no país. Você vai dizer: pastor, é por causa de governo, é por causa desses impostos, é por causa de tantas coisas. Eu digo para você que não. Você não está percebendo, mas por causa da tua escolha, você está girando e não sai do lugar. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para mostrar para você que a misericórdia dele, como foi na vida desse moço, ele tem essa misericórdia sendo derramada para você hoje. Você teve uma escolha, mas ainda não é o teu destino.
dos limites que você tem passado. Mas nessa noite aquele que te contempla, que te recebe, e Ele diz assim para você: há esperança, há uma nova chance. Você ainda pode voltar a ser cheio, você ainda pode voltar a sentir o renovo. E nesta noite tem renovo de Deus para esta casa, tem renovo de Deus, não deixa aí. O versículo 26 vai dizer que enquanto Sansão está orando, e a oração dele é: Senhor, torna-me dar mais uma chance, torna-me dar mais uma chance, Senhor, que eu possa, Pai, destruir. Foi para isso que eu vim, Senhor. Foi para que eu acabasse com os inimigos do teu povo. A Bíblia diz que enquanto ele está orando, eu acho muito lindo o versículo 26. E a Bíblia não fala o nome, mas fala que é um moço. Esse moço vai lá, pega na mão de Sansão, que não podia ver. Esse moço leva Sansão. Esse moço leva Sansão pelas mãos. E o texto, versículo 26 do capítulo 16, faz questão de dizer que ele leva Sansão até a coluna. O moço levou Sansão até a coluna. Todos estão zombando, todos estão olhando para Sansão e dizendo: não vai dar em nada, acabou, não levanta mais, não tem mais jeito. Mas Sansão está sendo carregado pelo moço, e o moço leva ele até a coluna. E a Bíblia diz que quando ele chega na coluna, o Senhor restitui a força. O cabelo estava crescendo, ele derruba aquela coluna. Pastor, mas o que significa o moço? Agora eu quero falar o que ele está falando para você. Você chegou aqui e você está pedindo a segunda chance, mas já tem esse moço que está passeando aqui, se chama Espírito Santo. Ele te trouxe até aqui, ele te trouxe até a coluna. A coluna é Jesus, a coluna é a pedra de esquina. Ele te trouxe até essa coluna para dizer o quê? Que ele quer te restaurar, te levantar. Eu já estou sentindo a presença desse moço aqui no nosso meio. Esse moço já está indo de encontro a vidas aí. Você que está orando, está enclamado, você pediu uma segunda chance. Esse moço está indo aí. Esse moço está indo aí ao teu encontro para trazer você até a coluna. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Aleluia, aleluia, a Bíblia diz que quando Sansão começou a orar, o cabelo dele começou a crescer. Enquanto Sansão começou a orar, a comunhão dele começou a voltar, a força dele começou a voltar. Eu quero, juntamente com a minha esposa, ela vai adorar a Deus, e ela vai clamar a presença desse moço que é o Santo Espírito. Aleluia. E enquanto esse Espírito está passeando aí, esse moço está visitando você, eu quero fazer um convite. Eu relutei com esta palavra, mas o Senhor disse que tinha vidas aqui que seria restaurado aqui hoje. Eu estou falando de restituição. Sansão não precisou de sair da casa dos seus pais para perder alguns valores. Ele perdeu dentro mesmo. Eu quero fazer um convite nesta noite. Você sabe que o Senhor falou contigo. O primeiro convite é para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. É com você que eu quero fazer esse convite nesta noite. Deus te trouxe hoje aqui para te dar mais uma chance. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que esse tempo de ficar rodando e não sair do lugar acabou hoje.
me ajude. Mas levanta a sua mão. Temos alguém aqui dentro que quer reconciliar, que quer voltar? Dê um sinal com sua mão. Temos alguém? Se tem alguém lá fora, dê um passo até a porta. Dê um passo. Quem está aí fora, ajude. Seja um agente ou missionário, ajude. É noite de perdão, é noite de segunda chance. E Deus te trouxe para este congresso. Eu não sei as escolhas que você fez, as decisões que você tomou, mas o Senhor manda dizer que o inferno não é o teu destino. O inferno não é o teu destino. Escute essa palavra. O inferno não é o teu destino. Ele preparou o céu para você. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. É noite de renovo, é noite de uma segunda chance. Temos alguém? Vem. Quem sabe tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Você quer entregar a sua vida? Temos alguém? Dê um sinal. Enquanto isso, eu peço quem está ao lado, vai ajudando, vai falando. Enquanto isso, eu quero fazer mais um convite enquanto vamos adorando ao Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu falei com todo carinho, com cuidado, como pastor. Os irmãos orando, sendo novo, Deus me deu a oportunidade, através da misericórdia dele, de há 14 anos, fez esse ano de estarmos pastoreando, integrado na obra. E nesses 14 anos Deus tem nos dado algumas experiências. Eu tenho observado vidas que muitas vezes tem vivido como esse jovem. No domingo, no sábado, no final de semana, estava participando de um congresso, fazendo parte da igreja, mas no meio de semana tinha outras escolhas, amizades, e por não cortar essas amizades, estava sendo influenciado por algumas coisas, e o Espírito Santo estava entristecido, de forma que essa pessoa foi vendo que algo nela estava sendo tirado, alguma coisa nela estava se perdendo. Quando Sansão acordou em si, que ele foi procurar a força, ele viu que não tinha mais força. Aí ele caiu em si, que era o espírito que já havia se retirado. Mas a primeira coisa que ele percebeu, não tem mais força. Eu quero fazer um convite para você que tem essa coragem de vir até aqui à frente. Eu não sei qual foi as tuas escolhas, mas nesta noite o Senhor manda dizer para você que Ele te chamou, Ele te escolheu para ser separado. Ele te chamou, Ele te escolheu